Olá, seja bem-vindo a todos neste canal. Que Deus te abençoe e te proteja. Irmão, se for um novo, te convido, se inscreva neste canal, deixa seu like para o YouTube reconhecer que o vídeo é mais relevante. Irmão, o nosso tema de hoje, vamos estudar um pouco sobre 3 coisas mais abomináveis perante o Senhor. Me acompanha na leitura da Bíblia e entendemos quais são as coisas mais abomináveis perante o Senhor. Começamos a ler. O primeiro passo, uma coisa que identificamos primeiro, é mentira. Lemos junto João 8,44, diz assim: o pai de vocês é o diabo, você pertence e a ele quer fazer a sua vontade. Ele foi um assassino desde o princípio, ele é contra a verdade e nele não há verdade nenhuma. Quando mente, diz o que é natural, pois é o mentiroso, ele é o pai das mentiras. A Bíblia diz que o vosso pai é o diabo, quer fazer a vontade dele. O vosso pai desde há muito tempo é assassino e é mentiroso. Quando ele fala mentira, para ele é natural, porque a língua dele é mentirosa, ele é o pai da mentira. Primeira coisa que Deus destaca, se Satanás é o pai da mentira, significa que a mentira é o oposto da verdade. Para Deus isso é pecado, porque Deus odeia mentira. Vamos ler Provérbio 12:22, diz assim: o Senhor destaca os mentirosos, a sua alegria está com aqueles que dizem a verdade. A Bíblia diz que o Senhor destaca os mentirosos, mas a sua alegria está com aqueles que falam a verdade, que dizem a verdade. Irmão, Deus odeia mentira porque Ele é o verdadeiro. Deus é verdade absoluta. Ele também quer que os seus filhos também falem a verdade, porque quando alguém fala a verdade, estará a se assemelhar com o Pai. O nosso Pai é Deus que fala a verdade. Então, essa é a primeira coisa que Deus destaca. Vamos ler também Apocalipse 21:8, diz assim: entretanto, os covardes, os incrédulos, os pervertidos, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os que adoram ídolos, e os mentirosos terá sua parte no lago que queima com o fogo e enxofre. Essa é a segunda morte. A Bíblia diz que os mentirosos, aqueles que têm medo, os assassinos, aqueles que matam, a Bíblia diz que a sua parte estará no lago de fogo. Deus vai castigar no lago de fogo, vai queimar com fogo esse mentiroso e os assassinos, o feiticeiro, os homossexuais, aqueles que praticam atos sexuais também terão o mesmo parte. Lemos também Colossenses 3:9, diz assim: não minta um aos outros, pois vocês abandonará aquela velha natureza, as coisas que fazia no passado, se vestir de uma nova natureza. Esta é a nova pessoa que é renovada continuamente na imagem do seu Criador, para que ela adquira um conhecimento completo de Deus. A Bíblia diz que não minta um aos outros, fala a verdade, abandona a primeira natureza de mentira, a primeira natureza de pecado, a primeira natureza de estar contra Deus. Viva com nova imagem, vista a parte de Deus, vista do poder de Deus, fazer a vontade dele e viver no conhecimento dele. Vamos ler também Efésios 4:25, diz assim: portanto, vocês não devem mentir, mas fala sempre a verdade um aos outros, porque todos os fazem parte de um dos outros, no mesmo corpo. A Bíblia diz que a partir de agora fala a verdade um aos outros. Paulo estava a dizer àqueles recentes convertidos: a partir de agora você era mentiroso, mas a partir de agora fala a verdade um aos outros, porque você faz parte do mesmo corpo e o corpo de Cristo. Devemos falar a verdade, porque isso Deus odeia. Vamos, o segundo, o que Deus odeia: fornicação. Fornicação, a palavra fornicação vem do grego porneia. Porneia significa fornicação. Fornicação é fazer atos sexuais antes do casamento ou dormir com outra mulher. Isso é pecado, é adultério. Também um jovem que não é casado, um jovem também que não é casado, se deitar junto, também isso é pecado, porque não tem autorização de Deus, não tem autorização dos pais. Lemos Levítico 18:20, diz assim: não corrompe tanto relações sexuais com a esposa do outro. A Bíblia diz: não se corrompe por ato sexual
Vamos ver também 1 Coríntios 6:18, diz assim: fuja da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que comete imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. A Bíblia diz é pecado por dentro, porque o seu sangue se junta com aquele prostituta, então se torna só um carne. A Bíblia diz que quando se deita com uma pessoa, torna só um carne. Então o pecado de imoralidade sexual se comete por dentro. Então o segundo passo é fornicação, adultério. Isso é abominável perante o Senhor. Vamos ler também Efésios 5:3, diz assim: mas imoralidade sexual, impureza sexual e o desejo sexual pecaminoso não deve sequer se mencionar entre vocês, como convém o povo santo de Deus. A Bíblia diz que o pecado da imoralidade sexual, impureza sexual, o desejo sexual, o ato pecaminoso não deve ser mencionado perante você, o povo de Deus. Irmão, o povo de Deus deve se santificar, viver num comunhão completa com Deus, num relacionamento puro com Deus, deve fugir do ato sexual, não seja enganado com os prazeres do mundo, porque Satanás nos coloca outra visão, que aquele que não namora não tem visão, aquele que namora é que tem visão. Perante Deus, aquele que não namora, que faz a vontade de Deus, é que tem visão. Não siga a visão deste mundo. Vamos ao terceiro passo, a terceira coisa que Deus odeia: fofoca. Irmão, fofoca é maldizer o outro, falar coisa que não existe, mas falar coisa também que prejudica o seu próximo. Isso é fofoca. Então, o que a Bíblia diz sobre fofoca? Será que Deus calou só, ficou assim sobre fofoca? Vamos ler Provérbios 18:8, diz assim: as palavras do caluniador são como os doces, e elas descem até o íntimo do estômago. A palavra diz assim: a palavra do caluniador são doces, essas palavras descem até o íntimo do estômago, mas são amargas, porque prejudica também, te leva a perder a salvação. Irmão, fofoca é pecado contra Deus. Isso é pecado, está muito bem claro. A Bíblia diz que aqueles que maldizem outros não vão no céu, aqueles que falam mal dos outros também não vão no céu. Vamos ler Efésios 4:29, diz assim: vocês não devem dizer palavras sujas, mas somente palavras que sejam boas para a necessária edificação das pessoas, que leva benefício aos que ouvem. A Bíblia diz que não pode falar palavras sujas, que prejudica o outro. Tem que falar coisas que edificam, as palavras que edificam aquele que ouve, aquelas palavras limpo, bom, perante o Senhor, que Deus aprova. A Bíblia diz que não pode falar coisas imundo perante o outro. Não, língua tem muito poder. Devemos usar para coisas que beneficiam o outro, para coisas que ajudam o nosso próximo, não que prejudicam o nosso próximo, não que condena o nosso próximo. Vamos ler também Levítico 19:16, diz assim: não andes espalhando calúnia entre o povo, não seja culpado de ter causado a morte de alguém, eu sou o Senhor. A Bíblia diz: não anda espalhando calúnia do seu próximo, não causa a morte de outro, porque, irmão, quando você fala coisa que não existe ao prejudicar o outro, é capaz de matar a pessoa, porque isso de fazer calúnia perante o seu próximo é ato de ódio, isso é desejar o outro a sofrer. Não podemos ser o caluniador, porque o caluniador é Satanás. Devemos sermos justos, falamos coisas edificantes e expressar palavras que são bons perante o Senhor. Lemos aqui, vou ler o último comentário. No entanto, a palavra de Deus nos oferece princípios gerais que podemos aplicar ao lidar com esse tipo de comportamento. Por exemplo, lemos as palavras do difamador, desce as partes mais íntimas do ventre. Essa passagem nos ensina que as palavras maldosas e difamatórias são prejudiciais tanto para quem fala quanto para aquele que ouve. Também encontramos um princípio importante: não saia da boca de vocês nenhuma palavra torpe, mas somente o que for útil para edificar aos outros, conforme a necessidade, para que concede graça aos que ouvem. Essas passagens os exorta a falar palavras edificantes e encorajadoras, em vez de fofocar ou espalhar rumores que possa prejudicar os outros. Além disso, encontramos o seguinte mandamento: não ande como difamador entre o seu povo. Este versículo
Lembra que devemos evitar envolver-nos no fofoca ou espalhar informações falsas sobre os outros. Em vez disso, devemos buscar a paz e a harmonia entre as pessoas. Em conclusão, o assunto está bem claro que fofoca é pecado, mentira também é pecado e fornicação também é pecado. Não seja enganado e que Deus te abençoe por intermédio desse estudo. Peço a favor, partilhe com seus amigos, se for da sua vontade. Não posso te obrigar, se for da sua vontade, partilhe com seus amigos. Ajuda mais seus amigos a entender esse assunto. Que Deus te abençoe, te dará a paz sobre ti. Fica com Deus. Amém.